Olá, eu sou Suzane Jales, coach, escritora e criadora do CONACE, Congresso de Ampliação da Consciência e do Equilíbrio Humano. Eu recebi muitos e-mails de pessoas falando da sua dificuldade de manter o foco, a atenção, sobretudo para estudar ou realizar alguma tarefa. São pessoas que falavam assim, olha, chega no final do dia, a sensação que eu tenho é que eu não fiz nada. Tinha um monte de coisa para fazer, mas não fiz nada. É esse seu caso? Se for, essas pessoas me pediram que eu desse uma dica, então eu comecei a procurar. Por coincidência, uma amiga me mostrou um novo aplicativo para o celular que ela baixou gratuitamente e que ajudava ela a manter o foco. Quando eu olhei, eu vi logo. Se trata da técnica de Pomodoro ou técnica Pomodoro. E aí, bingo! É essa técnica que eu vou compartilhar. Então vamos lá, que eu vou repassar para você o que é a técnica Pomodoro. Essa técnica é, na verdade, um método de gerenciamento do tempo. Foi desenvolvido por Francesco Cirillo no final dos anos 1980, mais ou menos. Durante o tempo de faculdade, esse italiano tinha muita dificuldade de se concentrar. E aí, ele passou a olhar por o cronômetro que tinha na cozinha da casa dele, que era em formato de tomate, que é Pomodoro em italiano. E aí ele decidiu testar em si mesmo se ele conseguia estudar marcando durante 10 minutos, 15, e aí ele foi testando. Aí ele desenvolveu, então, depois de vários estudos e de melhorar esse método, conseguindo chegar a uma técnica que permitiu que ele se tornasse um estudante mais produtivo. E aí ele escreveu um livro e passou a divulgar essa técnica. Ela utiliza um cronômetro qualquer, pode ser desse tipo de cozinha, mas qualquer um outro, de forma que divida o seu trabalho em períodos de 25 minutos, que ele chama de Pomodoro. Cada 25 minutos é um Pomodoro. O objetivo essencial da técnica, claro, é reduzir o tempo de interrupção, adiando atividades que possam interromper o seu Pomodoro. Ela, na verdade, nos ajuda a fazer uma coisa que a nossa mente deveria fazer assim, tranquilamente, sozinha, que é se concentrar em uma coisa e apenas naquilo, nem que seja por alguns minutos. Essa técnica é bem versátil e, na minha opinião, pode até ser adaptada, que eu vou falar bem no final. Você só precisa, para fazer, um papel, uma caneta e um cronômetro. E, é claro, a sua lista de tarefas que você precisa fazer. Um detalhe, não faltam aplicativos para computadores, celulares, que implementam esse cronômetrozinho bem caprichado. Inclusive, o que eu estou usando, que é o mesmo dessa minha amiga, eu adorei, é o Clear Foco. Agora, tomar muito cuidado, porque pode desviar na hora de fazer a marcação, dar uma olhadinha no WhatsApp, no Facebook, etc. Então, só tomar um cuidadinho na hora que for começar essa técnica, tá fazendo as marcações, não tá dando uma paradinha para tá perdendo o seu tempo e perder o seu Pomodoro navegando, tá bom? Então vamos lá. O método é baseado na ideia de que pausas frequentes podem aumentar a nossa agilidade mental. Então, extremamente simples e fácil. Você foca na tarefa, faz ela durante um período tal, evita distração e dá pequenas pausas entre uma tarefa e outra. Só isso. Com a sua utilização, você vai descobrindo quais são as atividades, por exemplo, que você é menos produtivo, que você pode tentar se desenvolver melhor, quais são os seus pontos fracos, onde você é legal, quais são as maiores interrupções que acontecem. Enfim, você vai aprimorando, tá certo? E, claro, como qualquer método, ele também tem algumas disciplinas, exige uma certa disciplina. O pessoal tem umas regras e exige essa disciplina. O criador, por exemplo, quer que você se comprometa com ela, acredite nela e siga a risca para poder ela funcionar. Eu questiono um pouquinho se sigo a risca, mas tudo bem. Vou falar do jeitinho que eu aprendi e depois como a gente pode adaptar. A primeira fase dessa técnica é o planejamento de tarefas do dia ou do período. Por exemplo, você pode se planejar para amanhã, ou para o período da tarde, para o período da noite, enfim. Você pode se planejar como você quiser. Você escreve tarefas planejadas em cima, na parte superior, e tarefas não planejadas na parte inferior. Por enquanto, não escreve nada. Teu nome e a data lá no início, para você saber.
Você começa analisando no início de cada dia, por exemplo, a lista de tarefas ou atividades que você deve desempenhar e que precisa fazer e estabelece prioridades. Você pega essas tarefas e coloca lá, nos tarefas planejadas. A primeira é tal, a segunda tal, 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 bem ali juntinho no topo da página onde está escrito tarefas planejadas. Só um cuidado, não enche de muitas tarefas não, porque depois termina não cumprindo. O ideal é você tentar ser realista. O que dá realmente para fazer nesse dia ou nesse período da manhã? Aí você começa a escrever. Não esquece de botar uma prioridade. O que eu devo fazer primeiro? A tarefa A, depois a tarefa B, C, D, e aí você escreve as tarefas. Aqui, claro, eu botei o nome tarefa A, tarefa B, porque para servir como genérico, mas você bota a sua tarefa que você precisa fazer. Agora, tarefas não planejadas, você deixa em branco, lá embaixo. Não precisa botar nada. Depois eu vou explicar para que ela serve. Agora, presta sua atenção. Só o fato de você escrever e colocar uma certa prioridade no que precisa ser feito primeiro e segundo, isso já faz com que você visualize as suas metas diárias. E isso, claro, vai aumentar a sua possibilidade de concluir, de fazer aquela tarefa. Para quem não tem o hábito de anotar, de se programar ou programar o seu dia, essa técnica vai funcionar como uma luva. Perfeito. Agora, claro, alguns não fazem assim, mas eu, quando eu aprendi a gente calculando o tempo necessário para cada uma das tarefas em Pomodori. Bom, cada Pomodoro, você lembra, representa 25 minutos. 2 Pomodori, 50 minutos, e aí vai. Então, você calcula mais ou menos, essa tarefa eu preciso de quantos Pomodori para fazer? Aí você anota, essa aqui 2, 3, 1, e aí vai. Deixa tudo anotadinho para começar a trabalhar. Importante dizer, muita gente acha, e eu acho correto, que a pressão, ela pode ser uma aliada quando é bem utilizada. Quando você define o seu tempo para realizar determinada tarefa, você começa a se sentir meio que impelido a concluir, porque aquela tarefa você propôs, você sabe que precisa e você estipulou mais ou menos um tempo. Então você cria o que a gente chama de estresse positivo no trabalho, sabe? Então é bem legal. Não é que seja uma pressão que vai te fazer mal. Não, é uma coisa positiva. É um estressinho, uma pressãozinha que serve como aliada. Isso é especialmente bom para quem gosta de enrolar no momento de fazer alguma coisa, sabe? Fica empurrando, não, começa a fazer uma coisa e outra, puxa. É perfeito porque você sabe que vai ter que fazer aquilo ali e vai começar a se colocar para... Não, eu preciso me antenar para fazer isso aqui que eu me propus a fazer. E quando você define esse limite de tempo, por isso que eu gosto de definir, você se obriga a estar mais focado na tarefa que tem que fazer e evita distração, porque você se propôs, olha, eu vou fazer em 2 Pomodori. Poxa, eu vou tentar batalhar para cumprir aquilo que eu achei que devo. Claro que pode não acontecer, mas a tendência é de que você comece a focar nisso. Com essa folha de planejamento na mão, preenchida desse jeitinho, a gente vai começar realmente a trabalhar. Você olha a primeira tarefa que precisa fazer e aí ajusta o alarme do cronômetro para 25 minutos, que corresponde a 1 Pomodoro. E aí trabalha na tarefa até que o alarme toque. Ó, presta atenção. Se ela era só de 1 Pomodoro, na hora que tocou e você conseguiu encerrar, você acaba de conseguir o seu primeiro Pomodoro do dia. E aí marca um xizinho lá no planejamento indicando que você executou. Ok? Mas se você não completou a tarefa, ou se ela tiver sido planejada para mais de 1, vem a segunda etapa que é importantíssima. Fazer uma pausa curta de 5 minutos. Você não pode fazer nada relacionado ao trabalho nesse momento. Faça qualquer coisa. Por exemplo, eu sugiro, que tal um copo d'água? Não, levanta para tomar um copo d'água. Não trabalha. Isso, a ideia é que faz com que você volte com a cabeça mais fresca, sabe? Com mais objetivo para o Pomodoro seguinte. Conseguindo, por exemplo, desse modo, melhores resultados no seu trabalho. Quando termina a pausa, você ajusta o alarme de novo para mais 25 minutos e continua assim até
o tempo que você estabeleceu para aquela tarefa, sempre lembrando que precisa dar uma pausa de 5 minutos entre 2 pomodori. Sendo que a 4 pomodori, você faz uma pausa mais longa de 10 ou 15 minutos, você estabelece. É nesse momento que os seus 100 minutos, ou seja, 4 pomodori de trabalho, bem focado, vai ser recompensado para sua mente. Você dá uma pausazinha, vai andar um pouco, não fazer nada relacionado a trabalho. É pausa mesmo da própria mente. É muito importante que você evite interrupção durante os pomodori. E claro, você pode começar a gerenciar essas interrupções. O criador dessa técnica diz que há 2 tipos de interrupções, que são as internas e as externas. As interrupções internas são todas aquelas que partem de você. Por exemplo, você se lembra que precisa telefonar para alguém, ou então que eu preciso tomar um remédio, qualquer coisa desse tipo. Todas essas interrupções são internas. Elas devem ser postergadas, você não vai fazer agora, a não ser que seja de extrema urgência. E quais são as interrupções externas? São todas aquelas que partem do ambiente externo. Por exemplo, o telefone toca, você está no trabalho e alguém te chama. Isso não é interno, é externo. Assim como as interrupções internas, essas interrupções externas devem ser postergadas, a não ser que seja de extrema urgência. Mas se houver uma interrupção, seja ela interna ou externa, que você precise fazer, você deve anotar no tarefas não planejadas para não esquecer. Aqui está a hora do tarefas não planejadas. Então você anota lá, preciso ligar para fulano de tal, preciso não sei o que, não sei o que. Você dá uma pequena pausazinha, rapidinho, só para anotar e continua o trabalho. Além disso, você faz uma marcação ao lado da tarefa atual que você está realizando. Uma forma para indicar que foi interna e outra para indicar que foi externa. Vou mostrar mais ou menos aí, ó. Essa marcação serve para você medir depois quantas vezes você se distraiu durante o pomodoro. Dê uma olhada, esse aí foi o que eu fiz hoje. Por exemplo, tá lá um tracinho indicando que foi uma interrupção interna e tem um outro tracinho indicando uma interrupção externa. Observa que tem lá no tarefas não planejadas aquilo que me distraiu durante o meu pomodoro. É só isso. Segundo Francisco Cirilo, a maioria das interrupções podem ser postergadas, podem ser feitas depois, pois o tempo do pomodoro é muito pequeno, 25 minutos. Não dá para causar um problema muito grande. Por exemplo, se você recebe uma ligação aos 18, 20 minutos que está trabalhando um pomodoro, você pode terminar o seu pomodoro e retornar a ligação depois, 5, 7 minutos depois, não vão fazer uma grande diferença. Para o Francisco, o problema de parar a tarefa no meio por algo extra que te chama a atenção e que não seja pausa na hora determinada, te dá uma chance de que você se distraia com outras coisas. Todas as tarefas não planejadas, elas devem ser executadas segundo o mesmo sistema de tarefas planejadas, ou seja, depois você estabelece pomodoro para elas. É aí que, para mim, começa um grande problema, mas eu vou falar disso no final. Então lembre-se, quando der 25 minutos, mesmo que você esteja no meio de uma tarefa, você para onde estiver e vai fazer um intervalinho de 5 minutos. Olha, a ideia é que vai chegar o dia que você vai ficar louco para voltar para o trabalho e acredite, isso acontece. Porque é assim que o ciclo se sustenta. Você está no meio da tarefa, toca, você para dar uma pausa para sua mente e aí dá aquela respirada, levanta, toma uma água, que se hidratar é sempre muito bom. E aí fica esperando dar os 5 minutos para voltar para o trabalho. Acredite, vai chegar o dia que você vai estar louco para voltar para fazer o trabalho. Quando você começa a realmente sentir que o foco está começando a funcionar. Um detalhe, lembre bem que a gente precisa de pelo menos 21 dias para criar um hábito. Então, é importante você fazer isso no mínimo por 21 dias para você começar a dizer, não, agora a coisa vai pegar. Bom, agora eu preciso dizer que a técnica do pomodoro prevê algumas regras em relação aos pomodori. Em cada pomodoro, apenas uma tarefa deve ser realizada, somente uma. Um pomodoro não deve ter menos de 25 minutos. Se você terminar antes,
deve revisar a tarefa até o final do Pomodoro. Vamos dizer que com 20 minutos você terminou, você vai revisar, conferir se a tarefa está toda ok, até o final dos 25 minutos, quando toca o cronômetro. Outra, um Pomodoro não deve ter mais de 25 minutos. Mesmo que você sinta que falta apenas 1 minutinho, 2 minutinhos para terminar uma tarefa, ainda assim você deve realizar a pausa e terminar a tarefa no próximo Pomodoro. Outra regra, um Pomodoro interrompido deve ser anulado, independente do momento em que foi interrompido. Então, você não conta ele como um Pomodoro cumprido. Com o passar dos dias, você vai começar a estudar os seus Pomodori e melhorar o seu desempenho. A ideia é assim, quanto mais você fizer, você vai começar a olhar, bom, quanto tempo eu levo para fazer uma tarefa, por exemplo? Quais são as principais interrupções que eu tenho? E aí, você já dá para planejar de maneira mais otimizada e certeira. Agora que você aprendeu a técnica, que é define as suas tarefas, o tempo necessário para fazer qualquer uma delas em Pomodoro, e aí, coloca lá e começa a fazer 25 minutos, pausa de 5, 25 minutos, pausa de 5. A cada 4 Pomodori, você dá uma pausa maior de 10 a 15 minutos. Essa é a técnica. Agora eu vou dar minha opinião sobre alguns detalhes que eu acho importante te falar. Nenhuma técnica é definitiva, porque cada pessoa é um ser diferente. Eu acredito que só você vai saber como é que ela vai funcionar melhor para você. Essa é a minha opinião. Por exemplo, para mim existem alguns probleminhas. Primeiro deles, o tempo do Pomodoro não se adequa a tudo. Lá está dito que é 25 minutos cada tarefa. Para mim tem tarefa que eu computo que não vai ser preciso isso. Por exemplo, marcar uma consulta médica. Realmente tem vezes que demora um pouco mais, a atendente não consegue marcar, ou fica naquela conversa, você não consegue ligar, sei lá. Pode acontecer um monte de motivo. Mas também pode acontecer de você ligar e imediatamente você conseguir. A regra diz que se você conseguir em menos tempo, você vai analisar, ficar revisando a sua tarefa até o término do tempo. Nesse caso dessa tarefa, como é que eu vou revisar a ligação que eu fiz, se deu certo? O máximo que eu posso fazer é pegar isso, anotar na minha agenda, mas não vai dar os 25 minutos. E aí, para mim, isso é uma perda de tempo. Ok, eu me adequo e faço. Cumprir, eu passo para a pausa seguinte, logo que eu teria após cumprir esse Pomodoro. Outra, eu acredito que às vezes algumas pausas atrapalham algum tipo de tarefa específica. Por exemplo, numa tarefa de criação, você está, muito empolgado com aquilo e de repente, no meio da coisa, toca. Acabou os 25 minutos. Eu não sei se é ideal você dar uma pausa para conseguir pegar o fio da meada imediatamente. É uma coisa a se pensar. Às vezes a gente está tão concentrado que essa pausa realmente pode atrapalhar. Bom, cada um pode achar a forma de fazer melhor. Eu vou ser franca, várias vezes eu fiz uma pausa menor só para tomar um golezinho de água e volto a fazer, porque dar uma pausa menor para mim, às vezes me passa a impressão de que eu posso não dar legal. Mas se para você os 5 minutos que manda a regra forem legais, eu aconselho você a fazer. Para mim, eu vou adequando de acordo com o que eu acho. A última coisa que eu poderia dizer é assim: eu acho quase impossível a gente conter as pausas externas. As internas a gente pode até se segurar, mas as externas, como é que a gente pode, por exemplo, evitar que o telefone toque e você não vai atender? Se você está no trabalho, por exemplo, alguém te chama, não dá para dizer, não vou. O problema é assim, quando você está no comecinho do seu Pomodoro, ok, você cancela ele. Mas já pensou, você está no 22 minutos, o telefone toca e você perde o teu Pomodoro inteiro? A gente precisa saber como é que lida com essa questão. É claro, a gente também precisa saber lidar com casos extremos. Por exemplo, aquele colega do trabalho que passa o dia todo te mostrando o WhatsApp, o videozinho que recebeu e quer te mostrar. Claro, isso vai atrapalhar e vai comprometer todo o teu planejamento, né? Mas eu acho que essas são questões que a gente deva pensar.
Se você achar que, ok, para mim dar a regra vale do jeito que ela é, tranquilo. 25 minutos cada tarefa, ou tempos de 25 minutos, porque pode ser mais de um, com pausas de 5 minutos entre elas. E a cada 4, uma pausa de 10. Isso é o básico. Agora, essas questões que eu disse, inviabilizam a técnica? Não, claro que não. Para mim, eu acho essa técnica excelente. Agora, eu adapto ela a mim. Se você, volta a dizer, se você acha que ela é legal do jeito que foi criada, testa primeiro desse jeito. E depois você vai adequando. Acho que a ideia é ajustar para mim da melhor forma para que eu alcance o meu objetivo, que é cumprir aquela tarefa. Isso para mim é o que vale. Bom, eu finalizo esse vídeo com uma frase que eu gosto muito, que é do Gandalf em O Senhor dos Anéis. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e aproveito para lhe convidar a conhecer meu site, suzanejales.com.br. Lá você pode se cadastrar para ver meus vídeos e artigos em primeira mão. Eu envio por e-mail para você. E também receber e-books gratuitos. Aliás, tem um e-book grátis lá para você se cadastrar. Dicas preciosas para viver bem. É isso aí. Muito obrigada e até a próxima.